O técnico Renato Portaluppi errou muito contra o Atlético Mineiro? Sim, claro que ele errou. Agora, o João Pedro também errou. O Gustavo Martins também errou. Teve muita polêmica em relação à arbitragem. Então a gente pode colocar a culpa em quem quiser. Mas nós precisamos ser muito justos a respeito de algumas coisas e identificar bem alguns sinais. E eu quero falar sobre isso nesse vídeo que está começando agora. Primeiro, gente, pelo seguinte, tá? Eu sei que muitos estão pensando assim, Cristiano, não adianta chorar sobre o leite derramado, que já foi, já foi. Não é verdade, cara. Pelo contrário, nós precisamos olhar bem para esse jogo contra o Atlético Mineiro, identificar bem os nossos erros, saber bem por que nós perdemos, para que a gente não repita esses erros futuramente. E é sobre esses erros que eu quero conversar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira, sou jornalista, sou gremista, estou aqui diariamente nesse canal do YouTube, trocando uma ideia com vocês sobre as coisas do Grêmio, tá? Deixem o like, pessoal. Eu sei que tem muito canal por aí que não gosta de criticar o Renato, que passa pano para as coisas do Grêmio. Os caras não fazem uma crítica para a direção, uma crítica ao Renato, porque eles, enfim, querem ser amiguinhos, querem se enturmar, enfim. E esses caras têm lá o espaço deles, o público deles, beleza. Aqui não. Aqui eu faço jornalismo. Jornalismo tem crítica, tem elogio e é assim que a banda toca. Então eu peço a colaboração de vocês com like, ajuda bastante, vocês não fazem ideia, tá? Quem não está inscrito no canal, faz isso também. Se inscreve para o nosso canal continuar crescendo e chegar aos 45 mil inscritos, quem sabe, já nas próximas semanas. O Renato errou muito. Eu gravei um vídeo ontem, por exemplo, 2 vídeos, né? O do jogo e um posterior, falando sobre os erros do Renato, de quando ele tira o Bright White, de quando ele abre o meio-campo, de quando ele coloca um terceiro zagueiro sem precisar no final, escancarando ainda mais o meio-campo, sem contar aquela entrevista coletiva patética, às pressas, porque afinal de contas o voo para o Rio de Janeiro era a prioridade do Renato. Afinal, agora são vários dias de folga, descansar, aquela coisa toda, tá? Mas teve outros elementos no jogo. O Renato é o principal culpado, não há dúvida em relação a isso. Mas ele não é o único, tá? A gente pode debater aqui se ele tem 80% da culpa, 60%, 50%. Ele é o principal culpado, mas não é o único. Por exemplo, o árbitro do jogo, Rafael Claus, foram 3 lances absolutamente polêmicos, tá? Eu vou até começar pelo último, porque eu acho o menos polêmico de todos. Aquele que o João Pedro pula com os braços abertos, tá? Cara, pelo amor de Deus, qualquer árbitro do futebol brasileiro dá aquele pênalti por um simples motivo. É pênalti. O cara pula com os braços escancarados, parece o Cristo Redentor. É óbvio que se a bola batesse no braço, ele ia marcar penalidade, tá? Pênalti claro. O primeiro pênalti do João Pedro tem algumas imagens que mostram que há o toque nele quando ele erra o bote no cara do Atlético, outras imagens que dão a entender que não há esse toque. E aí tem 2 coisas muito importantes, tá? 2 coisas muito importantes. A primeira, o argumento de que o jogador do Atlético, acho que era o Palácios, ele deixa o pé esperando o toque, certo? Para cavar o pênalti. Gente, vamos lá. Se ele deixa o pé esperando o toque, mas o toque acontece, é pênalti. Não tem o que fazer. Agora, se ele deixa o toque e o toque não acontece, bom, aí é simulação do cara, entende? Onde é que entra o protocolo do VAR nessa história? O VAR, pelo menos por protocolo, ele só pode alterar a decisão de campo. Na real, ele não altera, mas ele só pode chamar o árbitro para o vídeo para alterar uma decisão de campo se tiver um consenso dos caras da cabine do VAR. Como a imagem não é conclusiva, prevalece a decisão de campo. Essa é a justificativa, tá? Eu tenho dúvidas. Até ontem gravei vídeo falando que as decisões foram acertadas, mas eu não sei se eu não estou revendo esse primeiro pênalti do João Pedro, tá? Eu acho um lance bem discutível. Algumas imagens parece que tem o toque, outras parece que não tem. De todo modo, 2 lances decisivos com o João Pedro. Além desses 2 lances, tem uma bola na trave no primeiro tempo ainda do Bernard, um cruzamento do Scarpa. O João Pedro tá mal, gente.
Ele tá mal fisicamente, é visível que ele tá inchado, enfim, ele tá mal fisicamente e tecnicamente. Fez um bom jogo lá contra o Criciúma, mas foi o único desses jogos recentes em que ele foi bem. E fala aqui alguém que é defensor do João Pedro, eu gosto pra caramba do João Pedro. Falei aqui várias vezes que acho o João Pedro top 5 dos laterais direitos do futebol brasileiro. Só que ele tá numa má fase. Isso é inegável. Então é claro que também tem lá o percentual de responsabilidade no João Pedro. E aí chegamos ao Gustavo Martins. Talvez o lance mais polêmico de todos, a expulsão com 15, 20 minutos do primeiro tempo. Aqui eu gosto sempre, gente, isso vale para o futebol e vale para a vida, eu gosto de me colocar na situação do outro, tá? Na vida isso seria mais empatia do que outra coisa. No futebol é até para a gente ter um senso de justiça. Vocês pararam para pensar se acontecesse o inverso? O cara do Atlético Mineiro vai recuar a bola para o goleiro, erra o recuo e o Bright White arranca e o cara puxa ele. É claro que todos nós aqui pediríamos a expulsão. Todos nós aqui pediríamos a expulsão. Então, porque foi um lance contra o Grêmio, a gente vai achar que é um erro? Mas se o lance fosse a favor, nós pediríamos a expulsão? Cara, a gente precisa ter uma linha de coerência no raciocínio, tá? É um lance polêmico? Claro que é. Quem pensa que era para expulsão, que é o meu caso, não está errado. Quem pensa que o juiz foi um pouco rigoroso, também não está errado. O lance é interpretativo, certo? O que é ter o controle da bola, se ele ia em direção ao gol ou não, se era uma clara e manifesta chance de gol ou não, afinal de contas, ele está com o campo aberto, escancarado na frente dele. O que não dá para fazer é um argumento que, por exemplo, eu vi numa postagem do Diego Souza na rede social. Ah, mas esse lance só seria situação de gol se fosse o Messi ou o Neymar, aí sim. Cara, não dá para ter uma regra para o Messi, para o Neymar e outra regra para o Daverson, para o Bright White, não dá. A regra do futebol é a regra do futebol, não importa se o cara é bagre, se o cara é rápido, se o cara é bom, se o cara é craque, se o cara é ruim, regra é regra, tá? Então eu acho um lance muito discutível. Eu achei para expulsão. E a prova de que o Grêmio também achou que era para expulsão é que, gente, o Gustavo Martins pediu desculpas pelo lance. O Renato na coletiva disse que o Gustavo Martins, ou Carioca como ele chama, vai ser punido, vai tomar uma caixinha por causa desse lance. E em nenhum momento o Renato chiou, protestou contra a arbitragem da coletiva. Logo o Renato, que é um cara que sempre joga a culpa para os outros. Dessa vez ele jogou a culpa no grupo de jogadores, por causa dos erros infantis, segundo ele. Então, para mim, pelo menos, a derrota do Grêmio passa principalmente pelo Renato. Mas é claro que passa também pelo João Pedro, é claro que passa também pelo Gustavo Martins. E a arbitragem, para mim, sinceramente, eu não sou um fã do Rafael Claus e acho a arbitragem brasileira uma das piores do mundo, tá? Mas eu acho que não passa pela arbitragem, tá? Eu acho que ele acertou nesses lances capitais. O primeiro pênalti do João Pedro, não sei, eu acho que cabe uma revisão melhor, tá? Mas, cara, o segundo pênalti é indiscutível e o lance do Gustavo Martins, para mim, pelo menos, era para expulsão. Por esse raciocínio, se fosse alguém do Grêmio em direção ao gol, todos nós pediríamos o vermelho. A gente não pode, porque aconteceu contra nós, né, mudar o raciocínio. Isso seria incoerente da nossa parte. Tá bom, gente? Tá aberto para debate. Aqui embaixo na caixa de comentários eu peço o like para vocês, para quem chegou até aqui o final do vídeo, deixa o like pra gente e te inscreve no canal também, porque isso é super importante e ajuda o canal a continuar crescendo e chegando aí em mais e mais gremistas. Tá legal? Comentem, deixem o like e se inscrevam.